Olá pessoal, eu resolvi fazer essa aula para vocês, que é o seguinte, eu tinha fechado já a matéria com os exercícios e passar a lista para vocês resolverem. Bom, eu quis resolver esses exercícios aprofundando um pouco mais, vocês poderem ver um pouco mais de detalhes na resolução de certos exercícios. Então eu vou fazer aqui 2 a 3 exercícios, cobrindo bem toda essa parte que a gente viu de todos os processos até agora. Isométrico, isobárico, isotérmico e adiabático. Esses 4 processos a gente vai agora fazer um exercício com apanhadão geral que venha cobrir então todos os processos juntos e o conceito de ciclo. Um ciclo termodinâmico. Um ciclo é algo que ele volta a se repetir, né? No caso aqui, eu tenho um ciclo que ele vai... tem azul aqui. Setinha aqui. Setinha para cá, para cá, para cá. Então ele é um processo que ele começa no estado A, e vai para o estado B, para o estado C e volta para o A. Então, o que está acontecendo no estado A? Do estado A para o estado B, de alguma forma a temperatura está se mantendo constante, está vendo 400 kelvins em cima. Lembra que essa curva, sempre que tem essa curva, o que que é? Ou é um processo, é uma transformação adiabática ou isotérmica. Quando que é isotérmica? Quando a temperatura em A for igual à mesma temperatura em B. Por que que eu sei que é? Porque eu botei um 400 Kelvin está em cima da curva. Quer dizer que todo mundo em cima dessa curva está 400 kelvins. E que curva é essa? Essa é uma isoterma, né? Então eu sei que, de cara que a temperatura é 400. Vou botar temperaturas em Kelvin, volume está em litros e a pressão em atm. Estou fazendo uma tabelinha aqui para a gente colocando os valores. Então, tanto em A quanto em B, a temperatura é 400 kelvins. Em C, não foi dado. Então, é uma coisa que é o que está em branco que eu quero determinar. Então, se for adiabática, se fosse uma adiabata, um processo adiabático, lembra que o processo adiabático não há troca de calor com o meio externo, né? Então, se fosse adiabático, o A teria uma temperatura e o B teria outra temperatura. Então, nesse caso aqui é uma isoterma. Tá, então aqui eu tenho um ciclo, por quê? Então, de A para B, de alguma forma, mantendo a temperatura constante, o que aconteceu? A pressão caiu e o volume aumentou. Não é natural? Pensa num cilindro, num êmbolo. Se eu expando esse meu cilindro, né? Então, tá aqui, eu tenho um cilindro aqui, e aí ele vai desse ponto e ele expande e vem para esse ponto aqui, está ocupando esse volume maior. Se o volume aumentou, quer dizer que a gente aliviou a pressão diminuiu, certo? Então, de A para B, a gente pode relacionar isso aqui com um pistão num carro na hora que ele está expandindo e depois ele vai voltar para comprimir. Comprimir, por exemplo, de B para C, o que está acontecendo? De B para C, a pressão permanece constante. Mas o que está acontecendo com o volume? O volume está diminuindo. Tá, mas para a pressão permanecer constante, esse aqui não é um exemplo que a gente pode usar no carro, porque olha só, de B para C, a pressão está permanecendo constante, é um processo isobárico, mas o volume está diminuindo. Como é que a pressão permanece constante se o volume está diminuindo? Não é meio não natural? Não é meio fora do senso comum? Pensa comigo. Esse meu cilindro aqui. Se eu estou apertando ele aqui, você está diminuindo o volume do gás, não era para estar aumentando a pressão? Tá, mas tem que estar acontecendo outra coisa também. Isso pode acontecer desde que a temperatura diminua. Se ao mesmo tempo que o volume aqui está diminuindo, a temperatura também diminui, o que vocês acham que vai acontecer? Se a temperatura está diminuindo, naturalmente as moléculas vão estar se chocando menos, então a pressão diminui. Então a única forma de B para C acontecer, ou seja, com pressão constante o volume diminuir, é se a temperatura também diminuir, certo? Então, não é o caso lá que ocorre então no carro. Depois a gente, quando estiver falando de ciclo de Carnot, esse sim
a gente pode comparar, fazer uma comparação direta, por exemplo, com os pistões do carro. Tá, então ele vai para o ponto C e depois ele volta para o ponto A novamente. Isso se repete, como se fosse uma máquina cíclica, né? Um motor cíclico. Ele vai, expande e volta. E fica aquele processo cíclico, então, onde ele tem que estar tirando calor de algum lugar. Da onde está vindo o calor? Bom, algum deles está cedendo calor para esse sistema. A gente pode, depois a gente vai ver e a gente vai falar, eu vou falar de um conceito interessante que eu já preparando para máquinas térmicas, que é o conceito de rendimento. Desculpa. Rendimento, basicamente, é o que é a definição de rendimento. Se eu recebi um tanto de energia em forma de calor, quantos por cento dessa energia que eu recebi em forma de calor eu consigo transformar em trabalho, eu consigo realizar o trabalho de fato. Então, esse é o conceito de rendimento. Então, a gente primeiro tem que identificar quanto calor que a gente recebe no nosso ciclo, para a gente poder, então, ver quanto que a gente consegue trabalhar, e aí, então, a gente teria, então, formado o nosso sistema. Beleza, então vamos continuar tirando os valores aqui. O que a gente tem mais? Completando. O 2, o que é o PA, né? O PA é 2. Então, PA é 2. Opa. 2. O que mais que a gente tira aqui? O B eu não tenho, eu chamei de P, ó. O VB também não tenho. Então, mas eu tenho o quê? O VA, ó. O VA é o mesmo do VC, que é 2. Então, ó, o PC, aqui é o mesmo, a gente não tem. O VA é o mesmo do VA e VC é 2. Então, VA é 2 e VC é 2. Agora o resto a gente não tem, né? Vamos ver, ó. Pressão B. A pressão B é P, eu não tenho. Pressão C também é. Agora, o volume B. O volume B eu não tenho, é VB. E a temperatura C eu também não tenho. Então são todas essas daqui que eu tenho que determinar. Certo? Como que a gente vai determinar isso? Bom, primeiro a gente tem que identificar cada processo. Então vamos escrever cada um desses processos aqui. Vamos escrever em amarelo. Esse aqui é o quê? Essa aqui é uma isoterma. Isoterma. E esse daqui, o que está acontecendo aqui? O que está se mantendo constante na transformação? Está indo de B para C. O que está mantendo igual? Né, a pressão, ó, o PB não é o mesmo do PC? O volume variou. Então, eu falo que isso aqui é uma isobárica. Uma curva isobárica. E essa daqui qual que é? Bom, essa curva, ela é uma isométrica. Por quê? Ó, de C para A, o que permanece constante é o volume. Então, essa é uma isométrica. Curva isométrica. Então, a gente identificou todos os processos aí. Tá. Agora, o meu objetivo, então, é saber quanto vale cada um desses que estão faltando. Então, vamos lá. Vamos definir aqui a letra A, a letra B, que eu não defini. Letra A. Quanto vale, então, PB, PC, VB e TC. PB, PC, VB e TC é igual a quanto? O que mais? Eu quero saber todos os calores, calor, trabalho e ΔU, parciais e totais. Parciais e totais. Bom, então vamos começar na letra A. Está de azul. Na letra A, então, a gente tem que determinar todos esses daqui. A gente sempre tem que usar as relações PVTs. Agora eu vou estar voltando na tabelinha que eu fiz. Cheguei a fazer a tabelinha geralzão. Não fiz a tabela com todos os processos. Vou fazer essa tabela aqui agora, aproveitar. Antes de começar,
Vou fazer a tabela aqui então. Tabela de fórmulas. Então, a tabela de fórmula ela vai ter nossa, que linha reta. E aí? Então aqui eu quero saber a relação PVT. Eu quero saber o calor. Eu quero saber o trabalho. E variação de energia interna. Qual o processo? Então tem 4 processos. Então tem aqui o processo primeiro, que é a volume constante. Vou colocar só assim, é o isométrico. O segundo é a pressão constante. O terceiro é a temperatura constante, é o isotérmico. E por último, o quarto, que é o quê? Que é igual a zero. Lembra que no único caso que não é constante, né, é o Q, que é o adiabático, até o único que é o nome diferente. Ó. Isométrico, isobárico, isotérmico. Esse aqui é o quê? Calor igual a zero, adiabático. Q igual a zero, o quê? Lembra que Q já é uma variação, é uma troca de calor que está perdendo ou ganhando. Se Q igual a zero, quer dizer que não há troca de calor. Se não há troca de calor, esses são os processos adiabáticos, então. Então, de cara, né? Qual que é aqueles que você tem que lembrar sempre? Primeiro é esse, Q igual a zero, vem aqui no calor, ó, calor, Q igual a zero, Q igual a zero. Q igual a zero. Trabalho, lembra que o trabalho é integral de PDV? Aquelas integrais que eu mandei vocês darem uma olhada e tudo mais. O trabalho, ele precisa de ter variação de volume, tem que estar empurrando um volume. Então, ou expandindo ou comprimindo um certo volume. Então, a gente sabe que para volume constante, não tem trabalho. Então, trabalho igual a zero. Qual outro que a gente sabe que é zero? O T igual a constante. Né? Se T igual a constante, lembra que a variação da energia interna, ela é o quê? Ela é dependente apenas da temperatura. Energia interna, moléculas, agitação das moléculas só depende da temperatura. Se não tem variação de temperatura, então não tem variação de energia interna. Então aqui eu sei que ΔU igual a zero. Bom, uma coisa que é sempre válida, vamos botar lá, sempre válidos. Primeiro princípio da termodinâmica, ΔU igual a Q menos o trabalho. Qual que é a outra? O que o ΔU sempre vale N CV ΔT. Essas são sempre válidas. Então, aqui já está de cara que isso aqui vai ser sempre NCV ΔT. Mas eu posso fazer ele também simplesmente o calor menos o trabalho. Então, vamos deixar isso aqui por enquanto. Relação PVT. Vamos voltando lá para cada um deles. Eu fiz para volume constante. A gente chegou aqui P0 sobre T0 é igual a PF sobre TF. O calor de volume constante, lembra? Calor é igual a N CV ΔT. Então, no caso do calor, se o volume é constante, tem NCV. Aí a pressão constante vai ser NCP. Agora vamos ver se bateu. O ΔU tem que bater essas duas. ΔU tem que ser NCV ΔT, mas também tem que ser Q menos o trabalho. Ó, se eu fizer isso aqui menos zero, dá isso aqui, né? Então, tá certinho. Então, ΔU igual a NCV ΔT. Sempre vale isso. A pressão constante. Pressão constante, qual que era a relação PVT que a gente encontrou? Foi
V0 sobre T0, ó, VF sobre TF. As relações são essas. O calor, N, CP, delta T. Aí o trabalho. O trabalho a gente encontrou que era P. Ops. Trabalho é igual a P vezes delta V. Ah, professor, mas agora não bateu, ó. Delta U tem que ser Q. Desculpa, gente, eu coloquei errado aqui, né? Delta U é igual a zero em T constante. Eu botei no P constante. Lembra que eu tinha falado que no processo isotérmico, se não há variação de temperatura, não há variação de energia interna. Porque a energia interna só depende da temperatura, só depende da agitação das moléculas. Então aqui que é zero. Delta U igual a zero. Tá. Agora, trabalho é PDV. E o calor é NCP delta T, mas não bateu. E não era para o delta U não era para valer tanto NCV delta T, mas não era para dar também Q menos tal, calor menos trabalho. Calor aqui menos trabalho não tá dando NCV delta T, né? Ou tá? Tá. Fica aí um exercício para vocês me mostrar que NCP delta T vezes P vezes delta V é a mesma coisa que NCV delta T. O que vocês vão utilizar? Fato de que, outra coisa que também é sempre válida, né? Vou colocar aqui embaixo, que CV é igual a 3 meios de R e CP é igual a 5 meios de R. E qual a outra fórmula? PV igual a nRT. Com isso aqui vocês conseguem mostrar que isso daqui aqui tem que sobrar só ΔT. Então o ΔV eu consigo, do ΔV eu consigo achar um ΔT aqui, baseado nessa fórmula. Então você consegue através daqui mostrar que isso daqui vai dar exatamente NCV ΔT. T constante. Qual que era a relação PVT? P0 V0 é igual a PF VF. O calor. Bom, lembra que no calor a gente não podia encontrar usando uma fórmula dessa. Mas como o delta U é zero, se a gente vem aqui, se o delta U é zero, bota zero aqui, aí eu passo o trabalho para lá, fica calor igual ao trabalho, então o calor é igual ao próprio trabalho. Então aqui eu posso falar que o calor é trabalho. Se o calor é igual ao trabalho, quanto vale o trabalho? A gente chegou, aquela integral que eu falei que vocês devem saber, que é nRT vezes ln de V final dividido por V inicial. E o calor, agora o processo adiabático. Qual que era a relação PVT? Lembra aquela que eu joguei para vocês, eu não deduzi igual as outras, que ela envolvia um cálculo de uma equação diferencial. Então, basicamente, ela tem duas, né? Deixa eu até botar as duas aqui que eu cheguei. Era P0 V0 elevado a gama é igual a PF VF elevado a gama. Ou ainda, a outra relação, ao invés de usando P, usando T, é T0 V0 elevado a gama menos 1 é igual a TF VF elevado a gama menos 1. Essas relações PVTs que eu achei. E aí, o trabalho. Lembra que eu também calculei aquela integral do trabalho e tudo mais. A gente determinou que o trabalho era PF VF menos P0 V0 dividido por o quê? Por 1 menos gama, ou é gama menos 1? 1 menos gama ou gama menos 1, vamos ver aqui. 1 menos gama, aquela aqui, ó. Tá. E o delta U? Bom, o delta U continua valendo. Nesse caso, como é que fica? Se o Q é zero, quanto vale o delta U? Bom, o Q é zero. Se o Q... Primeiro, o delta U continua valendo NCV delta T, do mesmo jeito, mas ele também vale Q menos trabalho. Só que o calor não é zero. Se o calor é zero,
Então, ΔU é menos o trabalho. Então, daqui a gente pode colocar que o ΔU igual a menos o trabalho. Ah, professor, mas continua valendo NCV ΔT? Vale para todos. Você pode mostrar que menos o negativo do trabalho, eu fiz isso no último exercício, tem que dar exatamente o NCV ΔT. Então tá aí a tabelinha, porque essa tabelinha eu vou dar para vocês. Eu quero que vocês apenas saibam aplicar. É o mais importante. Entenda o processo, o ciclo, as transformações, o que acontece em cada um, o que representa cada uma das transformações, né? E como aplicar isso num problema. Lembra que o gama, o que é o gama mesmo? O gama é CP sobre CV, que a gente chegou que é 5 terços. Gama é 5 terços. Então tá aí. Isso aqui é tudo que a gente precisa para resolver o problema. Então vamos começar olhando para aquele problema. Vamos começar então, vou fechar aqui essa tabela de fórmulas. Foi só para a gente relembrar para poder iniciar o exercício. Então agora vamos direto ao exercício na letra A. Letra A. Tá. Primeira coisa que a gente tem que usar é essas relações PVTs em cada uma das transformações. Isso aqui, gente, é um quebra-cabeça. Olha aqui. Eu tenho esse quebra-cabeça, onde eu tenho que achar esses valores. E como que eu acho? Através de cada uma delas. Eu tenho 3 transformações. Cada transformação vai me dar uma relação. Cada transformação me dá uma relação PVT. E a cada relação PVT eu consigo determinar um. Como é que você sabe qual que você vai utilizar? Por qual que você começa? Ah, eu tenho que começar necessariamente de A para B? Ou não? Você tem que começar com aquele que, ao olhar para a transformação e ao olhar para fórmulas da transformação na relação PVT, eu sobre apenas com uma incógnita. Se eu tiver 3 deles e um só eu não tiver, aí eu tenho que fazer. Agora, se eu tiver só 2 e não tenho 2, aí então pulo para outra transformação e vejo. Até eu achar aqui eu consiga fechar o quebra-cabeça. Então vamos ver aqui. Vamos começar. Vou começar um aqui que não dá certo, só para vocês verem. Olha só. Por exemplo, de B para C. Como é que é a transformação de B para C? É uma isobárica, pressão constante. Então como é que seria a fórmula? Seria VB TB igual a VC sobre TC. Vamos ver se eu tenho tudo que precisa para começar de B para C. Eu tenho VB? Não tenho. Eu tenho TB? TB eu tenho 400, né? Beleza, eu tenho. Eu tenho VC? Eu tenho, né? É 2. Eu tenho TC? Ah, eu não tenho TC. Então, eu não tenho 2 incógnitas. Então, não dá para utilizar isso agora. Não dá para usar agora. Então, vamos ver uma que a gente tenha. De A para B, aqui nesse caso, tá. De cara. Né? Então, vamos começar. Vou botar assim. De azul. De A para B. A para B. De A para B, então, eu sei que é o quê? É uma transformação isotérmica, é uma curva isoterma. E, então, eu usar essa relação PVT. P0V0 igual a PF-VF. Então, eu não estou indo de A para B, então P0V0 é PA-VA. E PF-VF, né, é PB-VB. Então, fico PA-VA é igual a PB-VB. Então, vamos tirar os valores agora. PA-VA. Então, PA-VA, eu tenho PA é 2, VA também é 2. 2, 2. Então, tenho 2 vezes 2 tem que ser igual a PBVB. Qual que é o PBVB? Ah, desculpa, gente. Não dá também. PA, VA é igual a PBVB. Eu não tenho nem o PB nem o VB. Então aqui também não dá. Vamos ver de C para A agora. De C para A, eu fico assim, né? P
É uma aqui, uma isométrica, volume constante. Se é volume constante, se a gente olhar nas formulinhas, vai ser assim. PC, não estou indo de C para A. Então, PC sobre TC é igual a PA. Opa. PA sobre TA. Também não dá. PC sobre TC. PC eu tenho. Não tenho, né? P. Ou seja, nenhum desses dá. Quer dizer que tá faltando valor. Se não der nenhum é porque tá faltando valor. Eu esqueci de dar. Eu tenho que dar mais um valor para vocês aqui. Vamos ver qual que é o valor que eu tenho que dar. Pelo menos mais um. Para poder fechar. Bom, se eu dou... Vou dar o volume. Vou dar esse volume VB aqui. Vou apagar ele aqui e vou dar ele. VB então é 5 litros. 5 litros. Então, aqui é 5 também, né? Ups. Aqui é 5 VB. Tá, então agora vamos ver para onde vai dar. Vamos trazer o teste de novo. Isso aqui é bom para a gente exatamente olhar. A gente viu que nenhuma dava, nenhuma sobrava só uma incógnita. Todos sobrava mais de uma incógnita. E não pode acontecer isso. Essa é uma forma de você ver que o problema foi mal elaborado. E foi o caso que faltou um dado. Então, vamos ver de A para B. A para B, lembra como é que é? É isotérmica. Então, PA, VA, igual a PB, VB. PA, eu tenho, VA é 2. PB, eu não tenho, VB. Então, ó, o que eu tenho e o que eu não tenho? O PA eu tenho é 2, o VA é 2. O PB eu não tenho, tá aqui, é o P. E o VB, bom, o VB é 5 eu tenho. Então, eu só não tenho essa incógnita. Então, beleza, eu posso usar ela. E aí, posso começar daqui, tranquilamente. Então, vamos lá. Então, eu tenho PAVA, PAVA, então 2 vezes 2 é igual a P vezes 5. Então, de A para B. PAVA, 2 vezes 2, igual a PB, que eu não tenho, que eu chamei de P, vezes VB, que é 5. Então, daqui eu tiro 4 quintos, né? P igual a 4 quintos. O que é 4 quintos? Eu tenho 5 quintos dividido em 5, né? E eu pego só 4. Então é 0,8. 0,8 o quê? ATM. Então vamos preenchendo aqui a nossa tabelinha. O que a gente achou foi o P 0,8. Esse P, que é o mesmo do B e do C, ele passa a ser 0,8. Eu vou continuar em amarelo as que eu estou achando. Então, PB e PC a gente já encontrou que é 0,8. 0,8. O que mais agora? Vamos agora o que dá pra gente encontrar mais? Agora posso escolher. A temperatura agora eu posso encontrar ela. Vamos ver se realmente isso bate. Agora olha só. A temperatura, falta só essa temperatura aqui, que é o TC. Eu posso encontrar de duas maneiras, vou mostrar para vocês. Como? De B para C, não é isobárico? O que acontece quando é isobárico? De B para C, acaba valendo essa fórmula, né? Isobárico, pressão constante, então é V0, VB sobre TB
é igual a VC sobre TC. Vamos ver se eu tenho tudo menos 1. Tem VB? Tenho, é 5. Tenho TB? Tenho, né? O TB é 400, ó. É o mesmo do A. Tenho VC? Tenho, é 2. É o mesmo do VA, ó. Tenho TC? Não tenho TC, né? Tá faltando TC aqui. Então só falta um desses. Então eu consigo encontrar por aqui. Ah, professor, mas eu também consigo encontrar assim, não consigo? Ó. De C para A. De C para A não é isométrico. Isométrico fica como? Isométrico fica volume constante. Então fica PC sobre TC. Estou indo de C para A. É igual a PA sobre TA. Né? Tá tudo isso aqui nas relações PVT. Ó. P0 sobre T0 é PF sobre TF. Então, PC sobre TC igual a PA sobre TA. Vamos ver se eu tenho tudo. PC eu tenho? Não tenho. Desculpa, eu tenho, né? Encontrei já. O PC é 0,8. TC eu tenho? Não tenho. É isso aqui. PA eu tenho? PA eu tenho, é 2. TA eu tenho? TA eu tenho, é 400 também. Então, de qualquer jeito, a única incógnita é TC. Será que vai bater no mesmo para os dois? Então, vamos fazer o teste. Eu vou fazer de um e depois eu mostro que o outro é igual. Vou fazer de B para C. Depois eu mostro que no outro é igual e apago. Para não confundir você. De B para C. O que eu vou ter? De B para C, o processo então é isobárico. B para C é isobárico. Então a gente vai chegar com isobárico, a gente vem aqui, ó, isobárico. P igual a constante é isso, é V0 sobre T0, VF sobre TF. Então V0 sobre T0 é de B para C, então é VB sobre TB igual a VC sobre TC. Então vai, VB, a gente é 5, TB, né, olha para cá, ó, PB, VB, né, desculpa, VB é 5 e o TB. VB é 5 e TB. Bom, TB é 400. Né? 400. Então, 5 sobre 400 é igual a VC. O VC é o mesmo do VA, que é 2. Então, 2 dividido por TC. Então, agora é só isolar. Só isolar o TC aqui. TC, então, vai ser 800 dividido por 5. 800 dividido por 5. 800 dividido por 10 era 80. Eu multiplico por 2, 160. Então, TC igual a 160 kelvins. Lembra que eu falei para vocês, no início, que tinha que diminuir a temperatura aqui, de B para C? Por quê? Porque a pressão está aumentando constante de B para C, só que o volume não está diminuindo. Para o volume diminuir e a pressão permanecer a mesma, a temperatura tem que diminuir. Né? Então, 160. Vamos ver se vai bater do outro jeito. Vou anotar aqui. 160. Agora, vamos fazer de C para A e ver se bateria. De C para A. C para A. C para A é um processo isométrico, volume constante. Se é um processo de volume constante, eu tenho que PC sobre TC igual a PA sobre TA. Aí jogando os valores lá do gráfico, da tabela, PC sobre TC. Então o PC a gente encontrou que é 0,8. Um lag aqui, 0,8 dividido por TC. Qual que é o TC?
160 tem que ser igual a PA dividido por TA. Quanto vale o PA? PA é 2 e TA é 400. 2 por 400. Ops. Ah, aqui eu quero encontrar o TC, né? Então aqui é TC. Vamos fazer isolar aqui o TC. Ver se vai bater o mesmo valor. Tem que bater, né? Então eu vou ter 400 vezes 0,8 dividido por 2, 160. Então aqui chegou que TC igual a 160 kelvins, que é o que a gente já tinha encontrado aqui, né? Então veja, eu fiz isso só para mostrar que qualquer jeito, você sempre vai ter normalmente 3 ou 4 transformações, desde que forme um ciclo completo, certo? E aí, você sempre vai achar primeiramente a relação PVT entre cada uma delas, aplicar a relação PVT de A para B, B para C e C para A, vai ver qual que você usa primeiro, nem sempre, não vai de A para B, ixi, não deu, desisto, não. Tenta de B para C, aquele que sobrar só uma incógnita, igual aqui no primeiro, de A para B, ó, PA, VA, PB, VB, a única incógnita era o PB, então, eu acho. Nem sempre vai ser o de A para B, às vezes vai estar lá no meio, você vai ter que ir olhando um por um até ver qual que bate. E aí, a partir do momento que você encontrou um, virou uma bola de neve, você vai encontrando todos os outros. E vai ter uma hora que você vai falar, nossa, eu posso encontrar tanto por uma transformação quanto por outra, não tem problema. Mas é bom você fazer as duas para você ver se você chega no mesmo valor, como eu fiz aqui. Tá? Então eu vou apagar aqui, foi só para mostrar para vocês mesmo que era realmente igual. Então achamos todas as transformações. Agora a gente vai para cada um: calor, trabalho e variação de energia interna. Então vamos começar. Vamos começar a letra B. Começar de A para B, agora sim. A para B. A para B, que processo que a gente tem? Sempre faz assim, ó. Vou fazer cada transformação, eu vou achar calor, trabalho e variação de energia interna. Identifica A para B o quê? A para B é uma isoterma. Então, A para B, eu sei que o volume, temperatura é constante. Aí vamos começar. A temperatura constante, o que a gente lembra da temperatura constante? Vamos ver aqui na tabelinha. A temperatura constante, eu sei que o ΔU é 0. Logo, se o ΔU é 0, olha aqui, Q menos o trabalho, o Q é igual ao trabalho, tá aqui, ó. Q é igual ao trabalho. Então, basta a gente encontrar o trabalho. Esse é simples, é só encontrar o trabalho. Então, vamos encontrar o trabalho. Trabalho vai ser igual a N RT vezes LN de V final dividido por V inicial. Não está indo de A para B, então é VB dividido por VA. Ah, professor, e agora? Não tem como resolver. Não tem o NR. Vamos achar o NR aqui. Fazer um parênteses aqui para a gente achar o NR. Bom, o que é o NR? Lembra, PV é igual a NRT. Então, NR é igual a PV dividido por T. Escolhe um ponto. Vamos pegar qual ponto? Vamos escolher lá. For mais simples, tem menos números quebrados. Esse daqui, por exemplo. O A. 2, 2 e 400. Vamos pegar o ponto A. Qualquer um que eu tenha os três, né? Ponto A. Então, eu vou ter que NR é igual a PV sobre T. O que era? P é 2, o V é 2 e aqui é 400. Dá o quê? 0,01
É isso? 2 vezes 2, 4 por 400 dá 1 sobre 100, que é 0,01. Então achamos o NR. Agora a gente pode jogar aqui. Volta. Então trabalho. NR T. Qual que é o T? Bom, se a gente sabe que a temperatura é constante, é a temperatura que está de A para B, né? A temperatura que está na transformação de A para B é 400 kelvins, certo? É ela que é a temperatura constante do nosso sistema aí. Então vai ser 0,01 vezes a temperatura, que é 400, vezes Ln de VB sobre VA. Vamos achar lá VB sobre VA. Na tabela é mais fácil, ó. VB é 5, VA é 2, ó. 5 e 2. Então, 5 sobre 2. Esse trabalho é positivo ou negativo? O volume aumentou ou diminuiu? Não foi de A para B? O volume B não é 5, o volume A não era 2? Então, o volume aumentou, né? Tem que ser positivo. É o que a gente vai encontrar aqui naturalmente pelas fórmulas. Então, tenho 0,01 vezes 400 vezes Ln de 5 dividido por 2. 3,67. Então, trabalho 3,67. O que? ATM vezes litros. Depois eu vou mostrar para vocês como é que transforma ATM litros para o sistema internacional. Vou até fazer isso agora. Continuar um parênteses aqui, fazer outro agora. Eu quero passar ATMs litros para o sistema internacional. Bom, lembra que um ATM vezes litro vai ficar assim, ATM vezes litros é igual. O que é um ATM? É 10 a quinta Pascal. Mais ou menos, é aproximado a 10 a quinta Pascal. 10 a quinta Pascal, que é Newton vezes metros quadrados, né? Vezes litro. Como é que eu passo litros para metros cúbicos? 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, porque 1 metro cúbico é 10 ao cubo litros. Então, ó, vezes metro cúbico. Então, passei a TM é 10 a quinta Pascal e litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, acabou que isso aqui, então, é igual ao quê? 10 a quinta vezes 10 a menos 3, né? Conserva. Então, 5 menos 3, 2. 10 ao quadrado. Pascal vezes metro cúbico. Ah, tá tudo no sistema internacional. Isso aqui é Joule. Então, 10 ao quadrado, Joule. Ou seja, a cada 3,67 atm litro, eu tenho 10 ao quadrado joules, que é a unidade de energia no sistema internacional. Só para fazer um paralelozinho aqui. Tá. Então, calculamos o trabalho. O que a gente viu lá no processo isotérmico? Vou fazer aqui, mas ó, o que é um processo isotérmico? Delta U é Q menos o trabalho. Ah, isotérmico. Se é isotérmico, a variação de temperatura é zero, então a variação de energia interna também é zero. O que me tira que o calor é igual a trabalho. Certo? Isso aqui já está lá, já mostrei várias vezes, foi só para ver. Então, o calor é igual a trabalho. Então, o calor também é 3,67 atm litros. Aqui. E o delta U é zero. Ótimo. Acabamos o primeiro. Agora vamos ao segundo. Vou fazer outra cor para diferenciar. O segundo é o quê? De B para C. De B para C. Bom, de B para C, que processo que eu tenho? Eu tenho um processo adiabático, ou seja, Q igual a zero. Eu tô doido, gente, desculpa. Tava pensando em adiabático aqui. De B para C, vamos voltar aqui, ó. B para C é uma isobárica, pressão constante. B para C, pressão igual a constante. Então vamos começar, né? Calor. Q igual a N, CP, delta T. Ah, o que a gente sempre faz quando chega nisso aqui? Substitui o CP por 5 meios de R. Então é
5 meios de R. Então, N vezes 5 meios de R vezes ΔT. Que eu ainda posso passar os 5 meios para lá. 5 meios de NR. Ó, o 5 meios estava entre o N e o R aqui. Eu só joguei ele para o canto. Vezes ΔT. Por que eu fiz isso? Porque o NR eu tenho. NR eu tenho. E ΔT eu tenho. A variação de temperatura também, né? Então, o que vai ser o calor? 5 meios. NR, o que é NR? 0,01 vezes ΔT. Está indo de B para C. Como é que foi a temperatura de B para C? Final menos inicial. Então, ó, é 160 menos 400. 160. 160 menos 400. Está perdendo calor, estão vendo? Então, eu tenho 5 meios vezes 0,01 vezes 160 menos 400. Dá menos 6. Tem que dar negativo. Tá perdendo calor. Por quê? Porque a temperatura está diminuindo. A temperatura diminui, a gente sabe que perde calor. Menos 6 o quê? O ATM. Gente. ATM vezes litros. Agora, o trabalho. Trabalho, a gente vai lá na tabelinha, olha, né, o trabalho, o processo. Aqui, ó, o calor foi esse, pressão constante, ó. Aqui. Calor foi isso, agora o trabalho, P vezes ΔV. Então vai lá. P vezes ΔV. P vezes ΔV. É de B para C, então é o P. Qual que é a pressão aqui? De B para C. De B para C, a pressão é o mesmo P aqui, né? Que a gente encontrou que é 0,8, né? Então, 0,8 vezes ΔV. ΔV é o quê? Final, que é o 2, menos inicial. Por que que o final é o C? Não está indo de B para C? Então, o final é o C, inicial é o B. Então, é 2 menos 5. 0,8 que multiplica 2 menos 5. 0,8. 2 menos 5. Tá? Esse trabalho é negativo ou positivo? O volume está diminuindo. Aí de 5 para 2 tem que dar negativo, né? Então aqui eu tenho menos 3, menos 2,4 atm litro. E o ΔU? Bom, o ΔU, gente, a gente pode encontrar pelo NCV ΔT, mas não tem necessidade, porque eu já tenho o Q e o trabalho, é só fazer o primeiro princípio da termodinâmica. Q é menos o trabalho, mais fácil. Se vocês quiserem fazer para poder ver se bate, é bom. É uma forma de tirar a prova. Então é menos 6, que é o que? Tá aqui, ó. Menos 6. Menos da fórmula. Trabalho. O que é o trabalho? Menos 2,4. Olha o parênteses que eu coloquei aqui. Então eu tenho, na verdade, menos 6 mais 2,4. Então é menos 3,6 atm litros. Então achei todos os três aqui. Calor, trabalho e o ΔU. Então, achamos de mais um processo. Agora vamos ao último processo, que é foi de B para C, agora de C para A. C para A, que a gente viu que nada mais é que um processo isométrico. Eu não estou colocando assim, né? Estou colocando assim, volume constante. O volume é constante, né? Vamos lá aqui, ó. De C para A, o volume é constante, certo? Tá. Então, se o volume é constante, vamos olhando aqui, a gente tem as formulinhas para o volume constante. O volume constante, o calor, o trabalho é zero, porque tem que ter variação de volume para ter trabalho. E o ΔU, que é o próprio Q nesse caso, né? Claro, pela fórmula. Se o ΔU é Q menos o trabalho e o trabalho é zero, então ΔU é o trabalho. Então basta encontrar o Q.
Só encontrar o Q. Bom, eu acabei dando um problema aqui, gente. Eu tive que voltar agora. Vou ter que mais de 1 hora dessa aula, vou ter que gravar novamente. Vai ser mais curto agora porque já vai estar tudo escrito, né? Então, onde a gente estava no volume constante, a gente estava aqui, né? E agora eu acabei gravando toda essa aula e deu um problema aqui no tablet com questão de espaço que eu nem tinha visto. E aí agora, bom, tô editando e regravando a aula aqui. O que a gente tinha então? A gente bastava encontrar o que, né? O que é o que? N CV vezes ΔT. Mas o que é o CV? CV é 3 meios de R. Então eu coloquei no lugar do CV 3 meios de R, só joguei o 3 meios para cá, 3 meios de NRT. E aí substituindo os valores, o N é 3 meios, né? O NR é 0,01, que a gente encontrou logo acima, e o ΔT. Bom, ele está indo de C para A. Então é a temperatura A menos a temperatura C. Final menos inicial. Vai lá na tabela, 400 menos 160. Então a gente tem aí, fazendo essa conta, 3,6 atm litros. O bom é que a aula fica até mais curta, que já está tudo feito. Bom, o trabalho é zero, por quê? Volume constante. Não tem variação de volume, é zero. E logo, lembra então como então que ΔU, né? ΔU é igual a Q menos o trabalho é zero, então ΔU é igual ao próprio Q. Então, fizemos isso aqui. Agora, vocês podem encontrar o Q total, é só somar todos os Qs, de A para B, B para C e C para A, e o trabalho total também. O ΔU total eu queria chamar a atenção pelo seguinte: não é um ciclo fechado, ele não está sempre voltando para o mesmo ponto. Então tá aqui, ó. Tá vendo que ele sai de A, vem para B, vem para C e volta para A. Eu tenho um ciclo fechado. Se eu estou indo no ponto A e voltando para esse ponto A, quer dizer que eu estou indo a uma temperatura e finalizando na mesma temperatura. Então, se eu estou olhando só no ponto A, cada vez que ele sai do ponto A e volta para o ponto A, o que está acontecendo com a temperatura? Não está tendo variação. Ele está sempre sendo a mesma temperatura. Certo? Tá. Então, se não há variação de temperatura, o que acontece com a variação de energia interna? O ΔU. Bom, o ΔU, a gente sabe que ele só depende da temperatura, né? N, CV, ΔT. Então, se não tem variação de temperatura, não tem variação de ΔU. Então, ΔU é zero. Então, lembra daquilo que já tinha falado, que para o volume, se o volume é constante, desculpa, se a temperatura não varia de um ponto para o outro, né? Do ponto A para o ponto A a temperatura não variou, estou olhando para o ciclo todo, então a variação de energia interna também deve ser zero. Tá, então vamos calcular a soma da energia interna. Qual que é a energia interna? Eu tenho ela de A para B, B para C e C para D. Bom, de A para B a temperatura é constante, então o ΔU é zero. Então, de B para C, aqui o ΔU, menos 3. E, por último, de C para A, o ΔU é 3,6. Então, menos 3,6 e essa é 3,6. Quando a gente soma os dois, dá o quê? Zero, né? Então, o ΔU é zero. Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção, esse aqui é sempre válido, tá, gente? Isso aqui é uma forma de vocês sempre tirarem a prova real. Vocês nunca terminem esse tipo de exercício sem fazer essa verificação do ΔU, mesmo porque sempre pede para ver mesmo. Então, se você não der zero, você já errou. Você já pode voltar, que não adianta. Tudo que você fez para lá, praticamente, você vai olhando, vendo passo a passo cada um deles, o que você errou, porque eu dei uma série de verificações na relação PVT, de uma verificação, você pode olhar ver se está batendo, sempre de A para B, de B para C, se você fizer aquelas transformações na relação PVT, né, ver se está encontrando o mesmo valor, se está fechando tudo. E agora, nessa parte final, para o ΔU. Agora eu quero chamar a atenção para um outro fator relevante, principalmente na engenharia da coisa, que é a questão do rendimento.
Esse ciclo meu, normalmente, o que eu vou estar fazendo com ele? Eu vou estar pegando um calor recebido. Cadê o calor recebido? Calor recebido é o quê? Calor positivo, né? Então olha aqui, o calor positivo está aqui. Ó. Eu pego um calor positivo. Isso é o que eu extraí de um meio externo. Talvez, por exemplo, da combustão da gasolina ou do álcool. E desse valor, parte dele eu vou conseguir realizar trabalho. E o que sobrou, lembra, tem que ser conservação de energia. Se eu peguei esse tanto de energia, 3,67 atm litros, parte disso eu vou conseguir trabalhar e parte disso vai acontecer o quê? Vai ser depositado em forma de calor no reservatório frio, que a gente fala. É um calor desperdiçado. Então, não tem como a gente não ter essa cota de sacrifício. Isso está incrustado na teoria termodinâmica. Principalmente no segundo princípio da termodinâmica que eu vou apresentar para vocês depois. Então, toda vez que você recebe algo em forma de calor, você recebe calor, você não consegue usar 100% desse calor para trabalhar. Parte desse calor você tem que depositar com os cotas de sacrifício, tem que ser desperdiçado. Ou seja, vai ter uma parte no seu ciclo que vai ter um Q negativo aí, que você está jogando fora calor. Vamos ver se a gente encontra ele. Aqui, cadê? Aqui. Olha o Q negativo. Nesse ponto, você está perdendo calor. Tá? Então, de alguma forma, você nunca consegue então transferir toda a sua energia em forma de calor para trabalho. Você vai ter que depositar um pouco na fonte fria. Tá, esse é o calor de... Então, eu tenho 3,67 aqui, positivo, né? E eu tenho 3,6 aqui, tá vendo? Eu tenho dois calor, eu estou recebendo calor em dois pontos, não é só em um, né? Estou recebendo calor aqui e recebendo calor aqui. Eu tenho os 3,67 então, que eu recebi. Eu tenho 3,66, estou recebendo calor então em duas etapas. E o trabalho total. Bom, o trabalho total eu tenho aqui 3,67, só que eu tenho um negativo aqui, ó, menos 2,4. Então, o positivo é o que eu quero, né? O calor positivo, o trabalho positivo é aquele que faz, então lembra, o sistema que está realizando o trabalho, ou seja, o gás que está empurrando o pistão. Então, esse que é o trabalho positivo que é interessante nisso. Se no final das contas eu tenho um trabalho negativo, o que significa isso? Somei os trabalhos, deu negativo. Significa que esse sistema precisa de uma energia externa para ele poder funcionar, para ele poder rodar, para ele manter esse ciclo fechado. E quando a gente pensa em algo que precisa de uma energia externa para poder continuar funcionando, a gente pensa no quê? Um motor, por exemplo, de um carro, ele só precisa de gasolina. A gasolina ela vai dar o quê? Um calor devido à explosão, só, mais nada. Dali desse calor a gente realiza o trabalho. Agora, quando a gente precisa de um trabalho, além do calor, a gente precisa de um trabalho externo, a gente tem o que a gente chama de refrigerador. Então, sempre que a soma do trabalho é negativa, porque você tem um refrigerador. E a gente vai reconhecer pelo ciclo, muito fácil, por isso daqui, ó. Pela setinha. Veja, se eu olhar para a setinha, ele está girando em que sentido? Não é no sentido horário? Se é no sentido horário, eu sei que isso daqui necessariamente é um motor. Se tiver no sentido anti-horário, isso é um refrigerador, tá? Então nesse motor,
a gente tem quanto de energia que a gente quanto de energia que a gente recebeu em forma de calor. Eu recebi então, ó, eu recebi 3,67, onde tem mais positivo aqui? Aqui é negativo, mais 3,6, né? Então, qual que é a definição de rendimento? Rendimento é o trabalho total sobre o calor recebido. Nossa, por que dessa forma? Tem que decorar isso aqui, pronto, daqui a amanhã eu já esqueci. Não, se você usar a lógica, você consegue lembrar isso daqui, porque isso é bem senso comum. Quando eu pego o trabalho total, ele pode ser maior que o calor recebido? Não, né? Ele não é sempre uma fração do calor recebido, trabalho total? Lembra que sempre que eu recebo um tanto de calor, lembra? Recebi 1000 joules. Lembra que eu falei que não pode, você não pode usar isso tudo para trabalhar. Você pode usar, vamos supor, 40%. 400 joules. 400 joules é sempre menor que o 1000 joules. O valor trabalho total é sempre menor que o calor recebido. Então eu posso dizer que o trabalho total é sempre uma fração do calor recebido. Como é que eu calculo a porcentagem que ele representa do calor recebido? É só dividir o trabalho pelo calor recebido. Professor, mas eu esqueço se eu divido o calor pelo trabalho e o trabalho pelo calor. Bom, se é uma fração, se o rendimento, vamos dizer, qual fração desse calor que eu consigo trabalhar? Se é fração, tem que ser um número menor que 1, não tem? Então tem que dividir um número menor pelo maior. Então tem que ser sempre o trabalho dividido pelo calor recebido. Então o trabalho total pelo calor recebido, não é o calor total. O trabalho total é a soma do trabalho. E o calor recebido é a soma dos positivos, da onde eu estou recebendo calor de fonte externa. E aí, desculpa, aqui tem um erro, que eu coloquei só um dos calores recebidos, são 2 calores recebidos, né? Já vamos apagar aqui. Então, quanto que é o trabalho total? Trabalho total, por que está 3,67 menos 2,4? Vamos ver o trabalho total. É só somar todos os trabalhos. O primeiro trabalho é 3,67, tá lá. O segundo trabalho tá aqui, ó, menos 2,4. Então 3,67 menos 2,4 e aqui é 0. Então é só isso. 3,67 menos 2,4. E o calor recebido? É tudo aquilo que é positivo. Então o calor que é recebido é 3,67 mais, aqui é negativo, ó, isso não conta. Seria desperdiçado, mais 3,6. Então é 3,67 mais 3,6. Então vamos fazer essa conta aqui. Esse vai ser o meu rendimento. Então é o trabalho total dividido pelo calor recebido. Então 3,67 menos 2,4 dividido por 6,67. Não, desculpa, 6,67. 3,67 mais 3,6. 0,175. 0,175. Ou seja, 17,5%. Percebam o seguinte. Qual que é a soma disso? Quanto dá a soma disso daqui? 3,7 menos 2,4. 3,67 menos 2,4. 1,27. Isso daqui. Essa soma aqui. 3,67 mais 3,6. 7,27. Conservação de energia. Quero chamar a atenção só o seguinte. Conservação de energia. Se eu recebi 7,27 ATM vezes litros, né? Está implícito que é ATM litro.
7,27. E trabalhei só 1,27, quanto que foi desperdiçado? Quanto que foi jogado fora? Cota de sacrifício. 7,27 menos 1,27. 6. Né? 6 desperdiçado, ou seja, menos 6. Onde é que está esse menos 6? Aqui, ó. Calor desperdiçado. Então, vocês conseguem ver claramente. Esse problema foi um problema que eu joguei número aleatório aqui. Utilizamos as equações. E ele está batendo certinho porque a gente está utilizando o primeiro princípio da termodinâmica, que diz que tem que haver conservação de energia. Então, se tem que haver conservação de energia, então necessariamente, se eu trabalhei 1,27, mas eu recebi 7,27 de energia, quer dizer que 6 foram jogados fora. Então, essa é a minha cota de sacrifício. Então, é uma outra forma de você ver se você está fazendo certo. O calor recebido, se eu tiro o trabalho total, ele tem que dar o calor cedido, aquele calor negativo. Né? Pelo princípio da termodinâmica. A conservação de energia. Agora estão vendo que muito mais calor é desperdiçado do que é trabalhado. Isso quer dizer o quê? Que uma máquina térmica ela não tem bom rendimento. Os rendimentos da máquina térmica costumam ser bem ruins. E por isso que os motores elétricos hoje em dia acabam sendo bem mais eficientes. Porque não tem toda essa perda que a gente tem quando a gente tenta transformar calor em trabalho. Ok? Bom, então vamos ao próximo. O próximo problema a gente tem aqui esse processo, é um ciclo fechado novamente. E aí, o que a gente tira desse ciclo? A para B, B para C e C para A novamente. Tá vendo? A setinha tá indo no sentido horário, então a gente tem certeza que isso aí é um motor. Se isso é um motor, a gente pode fazer todas as funções do problema anterior, inclusive a questão do rendimento. Né? Então, de A para B, o que permanece constante? Né? A pressão, então é um processo isobárico. De B para C, B e C não tem o mesmo volume, então é isométrico. Mas de C para A, está parecido com a anterior, aquela curva anterior. Olha aqui. Ó, mesma forma dessa curva anterior. Mas qual que é a diferença? Tá vendo que tem um 400 Kelvin aqui, está indicando que tanto o ponto A quanto o ponto B tem a mesma temperatura. Se o ponto A para o ponto B é a mesma temperatura, ela é isotérmica. É uma isoterma a curva, mas a transformação é isotérmica. E nesse caso aqui, o ponto C tem a temperatura TC, que é incógnita, e o ponto A tem uma temperatura de 300 kelvins. Então, essa não pode ser uma isotérmica, ela só pode ser uma diabata, que é a outra única que a gente aprendeu, os 4 processos. Então, essa é uma curva, a curva é uma adiabata. Esse processo é uma transformação adiabática. Quer dizer o quê? Que não tem troca de calor. Q igual a 0. Tá? A única que é diferente. Todas é isobárica, pressão constante. Então, P igual a constante. Isométrica, volume igual a constante. Isotérmica, temperatura igual a constante. Adiabática, Q igual a 0. Não é constante. É 0 é constante, né? Mas é uma constante específica. É 0. Não há troca. Porque o Q lembra que ele já é uma variação. Que é uma variação de energia. Ou você está recebendo ou você está perdendo essa energia. Se você está recebendo é positiva, você está perdendo é negativa. Então o Q já é uma variação. Então se Q é igual a 0 é que não tem variação de calor. Você não está perdendo nem ganhando calor. Entendeu? Tá. Então vamos tirar os pontos aqui. Os amarelos aqui são os resultados, tá? Que eu tinha feito antes junto com vocês, mas acabou que o vídeo deu pau, eu tive que retornar. Então, esse aqui são valores que a gente vai encontrar, tá? Os que a gente tira do gráfico estão em azul. Então, ó, no ponto A, o que eu tenho? A pressão é 2. Tá aqui a pressão é 2. O volume eu não tenho. É VA. Então, tá aqui, eu deixei em branco primeiro, né? Eu deixei em branco, você tem que encontrar. E a temperatura no ponto A é 300. Tá aqui, ó, 300.
No ponto B, a pressão também é 2, o volume é 3 e a temperatura no ponto B está TB, né? Eu não tenho, tem que encontrar. A gente encontra isso depois. O ponto C, está aqui a pressão 0,5, o volume 3 e a temperatura TC, não tenho, é o que a gente quer encontrar. Então, nosso objetivo é encontrar volume A, temperatura B e a temperatura C. Aqui, ó. Agora, no B, eu quero calor, trabalho e delta U, normal. Então, vamos começar na letra A. Bom, na letra A, por que eu estou começando de C para A? E que eu quero que vocês entendam. Lembra que eu falei? Vocês vão fazendo o teste. A para B, B para C e C para A. Você vai ter que começar por alguma das transformações. A primeira coisa que a gente quer encontrar é os V, T e P, né? A gente tem que usar relações PVTs, lá da formulinha. Então a gente vai identificar qual que é o processo, lá da tabelinha. Identificar qual que é o processo. No caso aqui a gente tem o processo a volume constante, a pressão constante e a sem troca de calor. Então a gente vai usar essas relações para determinar então o P, V e T's que faltam aí no problema. Então é um quebra-cabeçazinho que a gente tem que montar. Só que a gente tem que ver, sempre lembra, sempre tem que, eu só posso usar a transformação que gere apenas uma incógnita. Então nesse caso, se eu tenho P0, eu tenho T0, eu tenho TF e só não tenho PF, aí beleza. Então eu só tenho uma incógnita. Então eu posso utilizar essa transformação. Agora, se, por exemplo, eu tenho V0 e tenho TF, mas não tenho nem T0 nem VF, então não posso. Então eu pulo para outra transformação. Então a gente faz esse teste. Vamos fazer o teste aqui nessa juntos. No cantinho aqui. Depois a gente apaga. Então, suponha que eu tenha... Eu vá de A para B. A para B não é isobárico, aí você vai lá na forma isobárica e você vê que é VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Vamos ver se eu tenho, sobra só uma incógnita. VA eu não tenho, TA eu tenho, VB eu tenho, mas TB ó, eu não tenho. Então eu não tenho duas incógnitas, então não dá. Não dá para fazer de A para B. Vamos ver de B para C. De B para C é um isométrico, a gente vai lá na tabelinha e olha, isométrico fica assim. PB, que é de B para C, né? PB sobre TB é igual a PC sobre TC. Vamos ver. PB eu tenho? Tenho. É 2. TB eu tenho? Não tenho. PC eu tenho? Tenho. É 0,5. TC eu tenho? Não tenho, né? Então, essa aqui não dá também. Então, só pode sobrar. Tem que ser a outra, né? Mas vamos verificar. Na outra a gente tira duas fórmulas, lembra? É de C para A. De C para A a gente tem lá PC VC elevado a gama é igual a PA VA elevado a gama. Essa é uma. E lembra que tem duas fórmulas? A outra é como? No lugar do pressão é a temperatura, né? TC VC elevado a gama menos 1 é igual a TA VA elevado a gama menos 1. Onde lembra? Do lado esquerdo é inicial, do lado direito é o final. Inicial, final. Por quê, ó? Vamos voltar aqui na tabelinha. Tá aqui, ó. Olha essa equação, ó. P0 V0 elevado a gama, inicial, né? É igual a PF VF elevado a gama. No caso do T, T0 V0 elevado a gama menos 1 é igual a TF VF elevado a gama menos 1. Então, vamos ver se a gente... Em todas as duas tem que sobrar... tem que sobrar apenas uma incógnita. Então, vamos olhar. PC eu tenho 0,5. VC eu tenho que é 3. PA eu tenho que é 2. VA eu não tenho. Então a minha única incógnita é o VA. Então beleza. Se a minha incógnita é o VA,
eu consigo usar essa equação. E a de baixo? A de baixo, ó, TC, VC elevado a H menos 1. Vamos lá, TC eu não tenho. VC, então essa eu não tenho. VC elevado a H menos 1. Bom, VC eu tenho. TA, agora, eu tenho 300. E VA, eu acabei de encontrar no de cima, né? Era a minha única incógnita no de cima, era o VA. A minha única incógnita no de cima era o VA. Eu encontro dessa e eu vou ter aqui. Então eu vou conseguir completar todas. Vou deixar essa equação aqui. Na verdade eu posso apagar, né? Porque já está aqui embaixo. Então vamos lá. Eu sei que eu vou utilizar essa daqui. Primeira de cima. Ó, de C para A. PC, VC elevado a gama igual a PA, VA elevado a gama. Essa aqui é exatamente aquele problema que eu preparei vocês. Eu fiz um parênteses para vocês lembrarem a matemática. De como a gente encontra um V, por exemplo. Eu tenho VA elevado a 5 terços igual a alguma coisa. Lembra que é só aplicar o inverso. Elevado a 3 quintos. Até 5 terços elevado a 3 quintos dos dois lados. Isso é importante. Bom, com certeza isso aparece na prova. Por isso que eu fiz aquele parênteses. Então tá. Então eu tenho. Substituindo os valores. Só olhar na tabela. Vou fazer mais rápido. Então PC olhar na tabela é 0,5. VC é 3. O PA é 2, fica VA elevado a gama. Gama é 5 terços, né? Então eu vou isolar. Passei o 2 dividindo aqui, fiz toda essa conta na calculadora, dividi por 2. Cheguei que VA elevado a 5 terços é igual a 1,56. Eu reitero a vocês que vocês devem refazer todos esses exercícios que eu estou fazendo para vocês. Não adianta vocês só olharem fazendo. Mesmo além da lista, vocês para a prova sempre aparecem exercícios que eu fiz em sala. Ou muito parecido ou igual. Então assim, às vezes só mudando os números. Então, refaçam todos esses exercícios que eu estou fazendo. Tentem fazer sozinho, vejam se vocês estão acertando. E vocês só param de fazer a hora que vocês... Não é a hora que vocês acertam. É a hora que vocês não conseguem errar mais. É a hora que vocês não estão errando mais. Se você fez agora, errou umas 10 vezes. Chegou no final, nossa, consegui errando umas 10 vezes. É provável que se você for tentar, você vai errar de novo. Então você só pode parar de resolver exercício na hora que você não errar mais. Não é só a hora que você consegue acertar. Então façam. Então substituindo aqui, eu cheguei com VA elevado a 5 terços é igual a 1,56 em azul. Agora levei a 3 quintos dos dois lados. Muito cuidado não fazer o elevado a 3 quintos. Lembra de parênteses se você não tiver uma calculadora que faça isso aí automático. Quando você colocar parênteses, coloca elevado 1,56 elevado parênteses a 3 dividido por 5. Tem que fazer desse jeito. Se você fizer 1,6 elevado a 3 e depois dividir por 5 sem o parênteses, você vai fazer 1,5 ao cubo e dividir tudo por 5. Então cuidado. Tá. Então fazendo 1,56 elevado a 3 quintos é 1,306 litros. Deixando com 3 casas, porque por conta do erro que a gente pode ter de imprecisão. Então, pelo menos 2 casas. 2 casas o erro vai ser maior, mas não tem problema. Agora, a de baixo, né? TC, VC elevado a gama menos 1 é igual a TA, VA elevado a gama menos 1. Bom, TC é a nossa única incógnita. Aí eu substituindo o valor de VC. VC é 3, então fica 3. O que é gama menos 1? 5 terços menos 1. 5 terços menos 1 é 2 terços. Pode tirar o mínimo ali e fazer. É igual a TA, olha na tabela, TA é 300. VA a gente acabou de encontrar, 1,306. Elevados a gama menos 1. Gama menos 1 é 2 terços também. Então faça essa conta na calculadora. Depois divido por esse daqui, né? Passo dividindo, eu acho que o TC é 172,32 kelvins. Agora, olha só. De A para B, o que a gente sobrou? A gente achou então VA e TC. Vamos olhar aqui. Achamos esse e esse. Só falta esse, é o TB. Agora, vocês vão ver, se vocês colocarem na fórmula, que você vai ver que dá para encontrar ele tanto indo de A para B, quanto de B para C. De todo jeito, se eu usar a transformação isobárica ou usar a isométrica, a gente tem que chegar no mesmo valor. É uma prova de vocês tirarem uma forma de vocês tirarem a prova real aqui também. Então, quando vocês virem que agora falta só um valor e tem 2 transformações ainda, nessa transformação a gente já encontrou 2 dos valores. Sobrou só um valor para encontrar. E eu tenho 2 transformações que eu ainda não chequei, que é a de A para B e de B para C. Então, nesse caso,
é certeza que as duas transformações vão me dar o mesmo valor. Então façam com as duas e vezes você chega no mesmo valor. Se não chegou, você fez alguma coisa errada para trás, tá? Então, de fato, eu já fiz o teste aqui, dá o mesmo valor, só que eu vou usar, qual que eu quis usar aqui? De A para B mesmo. Usei de A para B. De A para B, a pressão é constante e a fórmula é essa. VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Então, a única incógnita aqui é o TB. O resto tudo você tira lá na tabelinha. E aí, TB igual a 689,13 kelvins. Então, a gente fechou o nosso último número da tabelinha aqui que faltava. E aí, agora a gente pode ir para a segunda parte. Letra B. Que é a gente achar o calor, o trabalho e a variação de energia interna. Tá. Agora a gente começa. Já achou os PVTs tudo. Agora a gente não precisa mais ficar... de qual transformação eu começo? Não. Agora eu já tenho todos os P, V e T's que eu preciso. Agora eu posso começar na ordem. Eu vou de A para B, de B para C e de C para D. De A para B, a pressão é constante. Então, primeira coisa, calor. NCP delta T. Ah, professor, mas a gente sempre quando começa a fazer essa parte, a gente tem que encontrar o NR. Porque lembra que, o que é CP? CP não é 5 meios de R? A hora que eu coloco 5 meios aqui, vai ficar 5 meios de NR delta T. Então a gente precisa do valor de NR, porque não foi dado o número de mols. Então, primeira coisa, vamos calcular o número de NR. O que é o NR? PV dividido por T, aqui em verde. NR PV sobre T. Escolhe um ponto. Escolhe o ponto mais simples, tem menos número quebrado. Vamos olhar aqui, ó. Todos têm número quebrado, tanto o A, o B e o C. Então vou escolher o ponto A mesmo. Então, ó, P vezes V dividido por T. Esse é o meu. A minha... Olha só o 3. Preciso de apagar esse daqui. Então tem no ponto A PA/VA sobre TA. E aí então tem 2 vezes 1,306 dividido por 300. Então isso aqui, olha só o perigo de você fazer errado. Já chamei a atenção uma vez, vou chamar de novo, vou tirar. Se você for lá fazer a conta, você começa a ver lá isso aqui, que dá 0,008. Fala, nossa, já tem 3 casas, eu vou parar aqui no 8. Vou arredondar para cima, vai ficar 0,009. Isso não é interessante você fazer isso, por quê? Porque qual que é o primeiro algarismo significativo? Ou seja, qual que é o primeiro algarismo não nulo? Não é o 8. Então como é que você já vai parar no primeiro? Você tem que botar pelo menos mais um para eu saber qual fração a mais desse 8 tem. Ó, tem um 7, 0,0087. Então deixa pelo menos 2 algarismos significativos. Ou seja, 2 algarismos não nulo, tá? Ok. Aí, achei o NR, é isso. Então vamos lá. O que é o QNCP delta T? CP é 5 meios de R. Então eu fiquei com 5 meios de NR vezes delta T. 5 meios de 0,0087 vezes delta T. Eu não estou indo de A para B, então é a temperatura B menos a temperatura A, final menos inicial. A TB, 689,13, olha na tabela. A TA, 300. Multiplicando tudo isso aqui, eu tenho 8,46 atm litro. O trabalho, bom, você vai lá na tabelinha, você vê, lembra o trabalho, é aqueles que a gente tem que saber calcular pela integral. Todos os trabalhos, né? Mas nesse exercício em si, não. Eu posso copiar, mandar um exercício para você, falar, mostre que o trabalho do isotérmico é dado por isso, ó. Aquela integral que eu fiz. Ou que o trabalho da diabática é dado por isso. Ou que o trabalho do pressão constante da isobárica é dado por isso. Então aí você tem que fazer, mas é um exercício separado. Aqui, nesses problemas de ciclos, a tabelinha vai estar aqui, você já pode usar direto a tabela sem problema. Tá? Então eu venho aqui, ó, é a pressão constante. É a pressão constante. Qual que é o trabalho? P vezes delta V. Então vamos lá. O trabalho é P vezes delta V. Ops. Mais para baixo aqui. Trabalho
P vezes ΔV. Bom, se olhar lá a pressão, bom, como é esse P aqui, qual é? O PA, PB, PC? Bom, é onde está pressão constante. Se a pressão constante, ela é o mesmo valor, tanto em A quanto em B, né? Eu estou indo de A para B, ó. Mas a pressão é constante, então todos eles têm o mesmo valor, então tanto faz. Por isso que eu só coloco P. P vezes ΔV. Agora o ΔV é a variação de volume. É o volume de B menos o volume de A. Final menos inicial. Só olhar na tabela. Sempre se ouvir falar em delta, gente, é final menos inicial. Fazendo essa continha aqui, eu tenho que o trabalho é 3,39 joules. Agora, o ΔU. O ΔU eu posso encontrar pela fórmula que sempre vale, da NCV ΔT. Mas aqui está bem mais simples eu fazer o primeiro princípio da termodinâmica. ΔU é Q menos o trabalho, porque eu tenho Q e tenho o trabalho, faço um menos outro. Eu tenho então a variação de energia interna. Tá? Então de A para B já foi. Agora vamos de B para C. De B para C o volume é constante. O que acontece quando o volume é constante? Primeiro princípio da termodinâmica não diz que ΔU é Q menos T, Q menos trabalho. Se o volume é constante, o trabalho é zero. O trabalho tem que ter variação de volume. Integral de P dV, né? dV é o variacional do volume. Então, se o trabalho é zero, o ΔU é Q. Então, basta encontrar o Q. Novamente. Então, vamos encontrar o Q. Ah, é volume constante? Então, você vai lá na tabelinha e vê NCV ΔT. Mas você vê o quê? 3 meios de R. Então, ficou 3 meios de NR ΔT. Então, o que é o NR? A gente já encontrou, 0,0087. O ΔT está indo de B para C? Então, é TC menos TB. Cuidado. Então, tá vendo que vai dar negativo? Tem que dar negativo. Por quê? Bom, ele está diminuindo a temperatura dele, né? Ele foi de... A inicial é 172, a final é 689. Desculpa, a B para C. Ele... final menos inicial, né? Então a final é menor que a inicial. Se a final é menor que a inicial, ele perdeu. Está perdendo temperatura e ainda está perdendo calor, né? Então menos de 6,74 atm litros. Mas é igual ao ΔU também. Então é igual ao ΔU. Por último, eu tenho de C para A. De C para A, o que a gente tem? É o último processo, que é o adiabático, que é igual a zero, a transformação adiabática. Agora aqui, como ΔU é Q menos o trabalho e o Q é zero, então o ΔU é menos o trabalho. Então basta encontrar ou o ΔU ou o trabalho. Mas aqui é uma boa forma de você tirar a prova. Porque aqui você pode simplesmente encontrar o ΔU pela aquela fórmula mais simples, que é NCV ΔT, isso aqui, ó. E você fala depois que o trabalho é menos isso, sem problema. Só que para você tirar a prova, eu tenho uma fórmula para o ΔU e eu tenho uma fórmula para o trabalho. Vamos encontrar as suas com suas respectivas fórmulas e ver se vai bater uma menos a outra mesmo. É o ideal para você já tirar a prova. Então, calcular o ΔU. NCV ΔT. Então, NCV é 3 meios de NR, ΔT. ΔT é final menos inicial, então é TA menos TC. Então, o NR é isso aqui que a gente já calculou. Então, multiplicando isso aqui dá 1,67 atm litros. Vamos calcular o trabalho agora pela fórmula. Lá. Lembra da fórmula do trabalho? Tá aqui, ó. Tabelinha. Ó. Que é igual a zero. A gente tem esse trabalho que a gente controla na integral. Então, vamos... PA. Tá aqui. PA, VA menos PC, VC sobre 1 menos gama. Lá lembra que tá PF, VF menos P0, V0. P final, V final menos P inicial, V inicial. Nesse caso, o final é o A e o inicial é o C, porque está indo de C para A. Muito cuidado. Então, substituindo os valores de PA, VA, PC, VC e 1 menos gama. Gama é 5/3. 1 menos gama. Então, final das contas, fazendo essa conta, a gente tem menos 1,67 atm litros.
certo? Então, primeira coisa a gente tem que checar. Eu quero que vocês façam aí, ó. Sempre vai pedir o calor total, é só somar todos os calores de A para B, B para C, C para A. O trabalho total, só somar tudo também, e o delta U total. Mas eu quero chamar a atenção pelo delta U total, que a gente sabe que tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque é um ciclo fechado. Se é um ciclo fechado, o delta U tem que ser zero. Então, vamos somar todos os delta U's. Eu tenho 5,07 aqui. Eu tenho menos delta U aqui, ó, menos 6,74. E eu tenho 1 mais 1,67. Então tá lá, ó. 5,07 menos 6,74 mais 1,67. Se a gente somar, vê que dá zero certinho. Pode ser que não dê zero certinho, dependendo da sua precisão na hora de você colocar quantas casas aí, você pode ser que você ache 0,03, 0,1. Se você achar 0,1 é que você realmente fez um arredondamento alto em um e baixo em outro lugar, sabe? Mas ser sempre consistente com seus arredondamentos, que aí acaba, eu fui consistente com os arredondamentos, encontrei zero fechado. Tá, agora o rendimento. Vamos olhar para o rendimento, que é algo que interessa a gente, né? Se você está fazendo uma máquina, você quer saber qual é o rendimento da sua máquina. Se eu propus, na época, os físicos, quando revolucionaram o início da Revolução Industrial, foi por conta da termodinâmica. A termodinâmica deu a oportunidade de fazer máquinas térmicas desse estilo. E a gente sabia, eu te dava aqui o meu ciclo desenhado teoricamente, te falava qual era o rendimento para cada ciclo. E aí o pessoal começou a buscar ciclos mais perfeitos, cada vez mais perfeitos. Ou seja, vou colocar 2 adiabatas, uma isoterma, uma isocórica. Vai tentando até achar o melhor deles. Que vai ser vou mostrar para vocês depois, é o ciclo Carnot e o ciclo diesel. O ciclo diesel, inclusive, é o ciclo utilizado nos carros da diesel. Então, qual que é o rendimento? Lembra, o rendimento é o trabalho total dividido pelo calor recebido. É bem lógico isso, gente. Eu tenho que pegar o quê? Eu quero saber qual fração da energia externa que eu recebi, que energia externa eu estou recebendo? Uma máquina térmica, eu recebi em forma de calor. Qual fração desse calor recebido eu consigo trabalhar? Então é só pegar o trabalho e dividir pelo calor recebido, o calor positivo. Então vamos procurar aqui os calor positivo. Então tem aqui, ó. Eu tenho esse calor positivo, 8,46. Vamos ver se tem mais algum. Aqui eu tenho um calor negativo, essa é a cota de sacrifício. E aqui eu tenho Q igual a zero, né? Então não tem calor nenhum aqui. Então só tenho, eu recebo tanto trabalho com um pouquinho, uma fração desse tanto que eu recebi e jogo o resto fora. Qual que é o trabalho total? Bom, dá pra gente encontrar na lógica aqui, né? Porque se eu recebi 8,46 de calor, né? Tá aí o positivo. E eu joguei fora 6,74, é só fazer um menos o outro. Então tem lá. Quanto que era? 8,46, eu tiro 6,74. Isso tem que dar 1,72. Então 1 dá 1,72. Vamos ver se o trabalho total é esse. Bom, o trabalho total é só somar todos os trabalhos. Aí eu tenho 3,39 positivo. E eu tenho... Aqui ele é zero, né? Neste. E aqui eu tenho menos 1,67. Então faço lá, ó. Aqui o trabalho total. 3,39 menos 1,67, que é 1,72. Dá certinho o valor que a gente previu, né? Conservação de energia. Se eu recebi um tanto de energia que joguei fora um tanto, um menos Q lá. Recebi um Q1, que eu falo, que é o positivo.
Joguei fora um menos Q2. Então, a diferença entre os módulos dele tem que dar o trabalho, porque é a conservação de energia, né? O trabalho mais o tanto de energia que foi desperdiçado tem que ser igual ao tanto de energia que eu recebi. Claro que no motor a gente tem outras perdas, né? Não é só aí. Tem a perda aí, mas tem a perda nos atritos, nas diversas partes mecânicas. Então acaba que o rendimento numa máquina térmica, num carro, por exemplo, se a gente teorizar aqui 20%, ela cai para 10%, 12%, porque tem mais a perda por conta das partes mecânicas. Por isso tem o óleo e tudo mais utilizado. Tá, então, trabalho total 1,72 dividido pelo calor recebido, que é 8,46, isso aqui dá 20% de rendimento. Então, desse 20% aqui, ainda se fosse um carro, ainda cairia mais por conta do atrito nas partes mecânicas. Tá, então, perceba que todos os problemas têm a mesma linha. Se você seguir a mesma linha de raciocínio, a mesma lógica, né, os mesmos passo a passo para resolvê-los, você consegue resolver qualquer problema de ciclo aberto ou fechado. Tá? Então, refaçam todos esses problemas até vocês não errarem mais. Eu vou mandar a lista. E aí, agora, com esses vídeos, vocês vão estar completamente preparados para fazer essas listas. Depois a gente pode fazer um dia para poder tirar dúvidas. E aí a gente marca no Zoom, como os outros professores estão fazendo. E a gente então faz esse tira dúvidas. Eu vou mandar essas notas de aula, que todas em PDF, já junto com essa aula. Tá? Já vai estar disponível no WhatsApp. E é isso. Por enquanto, então, essa parte agora encerra o primeiro bimestre. É encerrado o primeiro bimestre. E aí agora a gente vai ver depois como é que vai ser a questão de prova e tudo mais. Por enquanto vai ficando só as listas. E a gente continua isso depois. Vamos ver como é que vai ficar a questão da quarentena aí, tá bom? Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula.